que esse estudo hoje, Apocalipse de hoje, capítulo 6, são revelações tremendas, coisas surreais você vai ouvir e começa a ouvir daqui para frente. Capítulo 6, a abertura dos 7 selos que começa no capítulo 6 e termina no capítulo 8. Há muita dedicação. Falo isso para a glória do Senhor. No meu quarto de oração, no mínimo umas 8 Bíblias, de todas que eu tenho, estão sendo varridas para trazer um estudo e uma revelação fidedigna à sua vida, sem te cobrar nada, sem lhe pedir que se inscreva no meu canal do YouTube, sem te pedir que me divulgue nas redes sociais. Porque você vai ver aqui na abertura dos selos que chega um ponto que o dinheiro não vale mais. A crise mundial, a fome, o desespero por um pedaço de comida, um pão, por um bocado de trigo, por um bocado de cevada, vai valer ouro. As pessoas não darão mais importância a casa, a carros, a tudo que lutaram a vida toda, não terão mais razão nas suas vidas, porque com a barriga vazia, não importa se você mora na favela ou numa mega mansão. Com a barriga vazia, não importa se você tem uma Lamborghini na garagem ou uma bicicleta. Porque a fome é o pior dos sentimentos, das situações que ocorrem ao ser humano, a fome, o desespero. Porque a fome vai defiando o corpo. Como você vê em vídeos de África, na televisão, os Médicos Sem Fronteiras, que é um ministério lindo. Você vê as criancinhas, tudo carne e osso. A fome é terrível. Todas as doenças que levam à morte são terríveis, mas a pessoa pode estar doente tomando soro, morrendo. No dia que ela morreu, ela se alimentou, comeu um prato de comida. Aquele prato não fez vencer a enfermidade, mas pelo menos ela não passou por a humilhação de não ter nada para comer. No hospital, por mais enfermo esteja a pessoa, ela recebe, alimentos por soro, seja sopa, seja isso, aquilo, assim, é comida sólida, se torna líquida para que aquela pessoa possa sobreviver, lutar contra aquela enfermidade. Agora você imagine você ter dinheiro, você ter o melhor carro na sua garagem, você ter conquistado a tua casa, as tuas terras, e nada disso ajudar você a ter um pedaço de pão para comer. Que desespero! A beleza sua já não adianta mais, as suas roupas bonitas, o seu perfume, nada mais, porque você está com fome. O que a terra mais produz de valioso? É o ouro. Ninguém come ouro. O ouro, ele pode servir para aumentar a riqueza de alguém, para que essa riqueza possa fazer com que essa pessoa tenha uma vida melhor, não é verdade? Mas essa vida melhor, você preferia 100 quilos de ouro guardado no seu guarda-roupa, valendo valores incomensuráveis, mas a geladeira vazia, com fome? Valeria você ter todo o dinheiro do mundo e não ter supermercado, não ter uma padaria para você comprar uma comida? Embora a loja de carro está aberta para você adquirir seu veículo, o imóvel baixou o preço, está na hora de você comprar. Então, barriga vazia é como uma pessoa cristã vazia do maná de Deus. Não adianta nada. Não adianta uma Bíblia sem revelação, é só uma sopinha de letras. Não adianta o Apocalipse estar na sua Bíblia,
se ele não tem revelação. Você lê e não entende, fica angustiado. E aí você é obrigado a buscar na outra prateleira da Bíblia. Você vai buscar no Salmo, em algum livro que seja mais fácil o seu entendimento. Você digerir a palavra. Mas Apocalipse é para ser digerido, é uma comida boa, maravilhosa, extrema importância. Já pensou, você entra num supermercado e é cheio de prateleiras, gôndolas, cada corredor tem um tipo de comida. Quando você pega o carrinho, você gostaria de passar em todas, né? Departamento de higiene e beleza, comprar tudo que precisa. Departamento de limpeza da sua casa, comprar tudo que precisa. Não é verdade? No corredor dos cereais, corredor dos laticínios. Não é verdade? Você gostaria de passar e comprar o melhor. Agora, já pensou você limitado a passar num só corredor? Sabendo que os outros têm tudo que você gostaria, mas você não pode adquirir. Você não consegue adquirir. Agora imagine numa outra situação. Você viajou para a Rússia e lá ficou, por algum motivo. Adoeceu, vamos dar exemplo, o aeroporto fechou. A pessoa, se essa permanência lá durasse alguns meses, e você não falasse inglês, muito menos russo, e você, perdido no país, não encontra um brasileiro, não encontra alguém que queira te ajudar, só por mímica, e você resolve matar a sua fome, você está com fome. E você resolve ir ao supermercado. Aí você chega no supermercado da Rússia, é tudo escrito diferente, como você nunca leu na sua vida. Você pega as embalagens e diz, meu Deus, o que é isso aqui? Você pega os enlatados e diz, o que tem aqui dentro? Já aconteceu comigo lá atrás. Já aconteceu comigo na China. Já aconteceu comigo na Tailândia. Aconteceu na Alemanha, em Frankfurt. Comprei algo que parecia ser aquilo que eu queria. Quando eu cheguei no hotel, meu Deus, tinha nada a ver. Era horrível. Então, meus amados irmãos, agora eu trago, irmãos e irmãs, eu trago você para a Bíblia. O Apocalipse é o grande supermercado celestial. O que é que você desfruta dele, se você não entende? E se você não entende, pode ser que você leia alguma coisa e se faça mal a você, porque ou você fique intrigado porque não entendeu, ou você fica alarmado, desesperado porque entendeu errado. Então, que as suas intenções e as suas ações no cristianismo seja a melhor possível. Você seja fiel a Deus. As pessoas estão muito voltadas aos seus próprios interesses. E nós vamos aprender isso no Apocalipse de uma forma esplendorosa. Esplendorosa. Você vai ver que não vale a pena. Você vai entender que não vale a pena lutar por um carro, lutar por uma casa, passar meses reformando uma casinha, um apartamentozinho, um trecozinho, passar anos para juntar um dinheirinho para comprar um pedacinho de terra, botar umas galinhas lá, uns cabritinhos. Você vai ver, porque a palavra é dura. E eu vou lhe dar a Bíblia de sobra. Para qualquer teólogo escatológico, bacharel, doutorado, grego, judeu, questionar, não tem problema algum. Como eu sempre digo, com muita falsa modéstia. Pode vir com grego, com latim, com hebraico, o que quiser, está tudo certo. Muitas das vezes a gente desvaloriza as pessoas, a gente desvaloriza as coisas pela estampa. Eu posso te dar um grande presente numa embalagem feia, porque o original se danificou. Aí você olha a embalagem, não quero não, mas lá dentro
E às vezes a embalagem linda, dentro tem. Estados Unidos tem loja chamada TJ Maxx, BJ's. Aí tem na seção de perfume, os vidros de perfume que vale mais do que o perfume 100 vezes. Você olha o vidro, meu Deus, vou levar esse perfume. Quando você chega em casa, nem criolina é tão ruim. E às vezes um vidro simples, pequeno, é que está o verdadeiro perfume. Horas para trazer essa mensagem para ti. Não é um dia para a noite, são dias, foram anos. Parece até estupidez eu dizer isso para você, né? Puxa, pastor, o senhor ainda passa horas para tentar tirar uma mensagem. O senhor ainda tem que ler Bíblia tanto assim? Isso mostra, primeiro, dependência de Deus. Segundo, humildade. Terceiro, que eu não sei tudo que eu achei que sabia. Quarto, que todos os dias eu me rendo aos pés do Espírito Santo e peço a Ele, me ajude, Espírito Santo, me revele a comida desse dia, porque a sua palavra se renova a cada manhã. E quinto, respeitar pessoas como você. Não trazer a minha axiologia, trazer para você algo novo, algo muito mais lindo do que aquilo que alguém já me ouviu pregar lá no início do meu ministério. Então eu quero ler com os irmãos, se você tiver a sua Bíblia, as suas mãos, se não você ouve, marca num papel, sempre é bom você ter um papel, eu sempre ensino isso, uma caneta, um caderno, para você anotar. Eu quero ler Apocalipse capítulo 6, os seus 17 versículos, e Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem, dizendo para João, vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. O Senhor, o Cordeiro, Jesus, chamava os seus cavaleiros, vem. E toda vez que o cavaleiro vinha, João se aproximava e queria ver mais de perto tudo o que estava acontecendo. Então o Cordeiro, repita, abriu o segundo selo, ouvi então o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Uau! Também lhes foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. Esse cavalo hoje vai chamar a atenção dessa mensagem. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, ou 3 medidas de cevada, também pelo mesmo preço, por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte. E o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei, enquanto ele abria o sexto selo, o cordeiro. Houve então um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos penhascos: cai sobre nós. E esconderam do rosto, ou melhor, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira deste cordeiro. Último versículo. Pois é vindo o grande dia da ira deles, do Pai e do Filho. Meu Deus. E quem poderá subsistir diante deles? Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9, diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direis: é o meu povo. E ela dirá essa terceira parte: o Senhor é o meu Deus. Então vamos ministrar essa palavra à sua vida. Capítulo 6, não vamos terminar hoje. Quero explicar da melhor maneira possível, da forma mais simplória, mais objetiva, mas de forma em que isso não limite a expansividade desta mensagem, para que você entre e mergulhe nela. Nós, no capítulo 5, aprendemos sobre o trono e o céu. Falamos tremendamente sobre o poder do Senhor. Aqui começa a grandeza do Senhor Jesus ser revelada. Aqui mostra a glória, mostra a igreja se prostrando e colocando as suas conquistas aos seus pés, as suas coroas. Então, Apocalipse, assim como a Bíblia num todo, cronologicamente, quando você lê um capítulo, aí você vai para o segundo, terceiro, quarto, que não quer dizer que o sexto capítulo, na verdade, deveria estar no sexto. Às vezes o sexto capítulo, na verdade, ele representa o primeiro capítulo.
Então Deus, na sua soberania, é como se Deus fizesse da Bíblia um livro completamente enigmático, para forçar ou para trazer a nós o desejo e o interesse de ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes com o Espírito Santo. De fato querermos conhecer a Deus. Se você tentar ler Apocalipse capítulo por capítulo, você vai achar que o capítulo, por exemplo, 6, na abertura dos selos, termina. Mas no 7 começa com outro assunto. No 8 é que vai terminar a abertura do 7º selo, o que já deveria ter terminado no 6. O assunto do capítulo 19 está aqui no capítulo 6, nas entrelinhas. Então é necessário que a gente não encurte a explanação da palavra, por mais objetivo que seja, para não limitar o ouvido dos ouvintes e dar a você maior flexibilidade e condição de absorver de uma forma pura e limpa a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, no versículo 1 e 2, essa cena nós estamos vendo aqui o Pai, estamos vendo o Filho, e estamos vendo 4 anjos, 4 seres angelicais. E João nesta cena. E o primeiro selo é aberto. E quando o primeiro selo é aberto, o primeiro a surgir é um cavalo branco e seu cavaleiro. E seu cavaleiro vem para vencer, vem vencendo e para vencer. Então, para você entender, cavalos sempre representam força e realeza. Quando você vai no livro de Esther, capítulo 6, verso 8, o cavalo do rei Artaxerxes, o rei Assuero, é como se fosse um abenture da época, né? Como se fosse um maior veículo. Por isso que Amã, ele quer aquele cavalo, ele quer ser honrado, ele quer desfilar no cavalo do rei Assuero. Porque o cavalo dele, ele deseja, porque é o cavalo que representa a realeza, é o cavalo bonito, cavalo enorme, bonito, as suas crinas, seu pelo brilhoso, forte. E os carros do século 21 continuam dando poder a seus motores pelos cavalos que ele tem. Esse carro tem 100 e poucos cavalos, tem 200, tem 300, tem 400, tem 500 cavalos. Então o cavalo representa a força, ao mesmo tempo a realeza. A realeza. E o cavalo branco, ele representa aqui a realeza. Aqui no capítulo 6 você está vendo o primeiro dos 4 seres viventes vindo, mostrando um cavaleiro no cavalo branco. E uma voz disse: vem, aí vem o cavaleiro. Ninguém fala consigo mesmo, vem. A ordem é do Pai e do Filho. Porque o Pai e o Filho já são um só. E quem está nesse cavalo não é Jesus. Embora o cavalo é branco. E a Bíblia diz que esse cavaleiro tem um arco. E ele dado uma coroa. Então, quando você lê um cavalo branco, seu cavaleiro vem vencendo e para vencer, ele dado um arco e uma coroa. Coroa fala de governança, um governante, um rei. Mas esta palavra aqui do grego
é diferente da coroa de Cristo de Apocalipse 19:12. Estéfanos é completamente diferente daquilo que está nesse cavaleiro, que são os diademas na cabeça de Cristo, o cavaleiro fiel, que vem no cavalo branco. Por isso que Apocalipse é um livro que nós ministramos ele e aprofundamos nele só pelo Espírito Santo. Porque senão confunde a cabeça da pessoa. Porque os textos não batem, se contradizem na letra, mas não se contradizem na revelação e na junção da palavra. Não se contradiz. Então, você vai perceber que até o quarto selo que eu vou pregar hoje, ministrar pelo Espírito Santo, tem o cavalo branco, tem o cavalo vermelho, o segundo, tem o cavalo preto, o terceiro, e o cavalo amarelo, o quarto. 4 cavalos. Mas esses 4 cavalos representam a multiforma de Cristo. Porque Deuteronômio 30, verso 11 a 15, a Bíblia diz que só Deus tem a morte e a vida, a bênção e a maldição. O poder é absoluto e soberano sobre ele. Muitas pessoas confundem com Satanás aqui, saindo, arrebentando. A ira e o juízo é de Deus. Vai prestando atenção. Mateus 10, versículo 28 a 33, Jesus vai dizer para aquela geração: não temeis aquele que pode matar apenas o corpo e depois não tem nada mais a fazer. Seja o homem ou seja o próprio diabo. O diabo pode fazer o Herodes tirar a vida de João Batista pela permissão de Deus, mas nada mais ele pode fazer. Porque a alma de João é do Senhor. Judas capítulo, só tem um capítulo, né? Verso 9 adiante. Satanás quer o corpo de Moisés, mas o anjo Miguel disse: tira a mão, esse corpo é do Senhor. Então Deus está dizendo lá em Mateus 10, Jesus disse, olha, através de Jesus, não preocupeis com aqueles que havem de matar, aqueles que estão te ameaçando, porque eles nada mais podem fazer. Antes temei aquele que, além de matar o corpo, pode enviar a alma para o inferno. Só Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo na ira, porque aqui é a ira do Pai e a ira do Filho. O Filho veio como cordeiro, revelamos isso no capítulo 5, né? Veio como cordeiro, mas aí, leão da tribo de Judá já é revelado. Leão não é gatinho, leão não é cordeiro, são duas personalidades diferentes, um cordeiro e um leão. Já revelamos isso na última mensagem. Então, meus amados irmãos, em 2 Reis, capítulo também 6, verso 17, quando os inimigos estão querendo invadir Israel, querem fazer mal ao povo de Deus, a Bíblia disse que Eliseu ora para que Deus abra os olhos do moço que está com ele. O obreiro dele é sem fé e está preocupado com o tamanho do exército que vem para destruir Israel. Ele diz no verso 16, não se preocupa, mas é aqueles que estão conosco, mais fortes, mais preparados do que aqueles que estão com eles. Mas o moço não via, aí Deus mandou, aí ele orou, abre os olhos dele. E quando abriu os olhos, ele viu muitos cavalos e seus carros de fogo. Aleluia.
Então, nos céus, porque você não vê, não é o tempo, a não ser que Deus te dá um arrebatamento de espírito, de sentido, ou há um propósito. Por isso que eu digo, o céu não é aquilo que a maioria das pessoas pensam. No céu tem os seus cavalos, os seus animais. O céu tem fruto, tem alimento, tem água natural, água mesmo, água. E nós vamos aprofundando isso ao longo dos capítulos, até chegar ao capítulo 22, se ainda estiver na terra vivo. Então, quando Eliseu faz aquela revelação, aqueles cavalos eram do céu. O exército do Senhor. Você imagine quantos trilhões de anjos, quantos animais, quantos cavalos há no exército de Miguel. É uma coisa maravilhosa, incomensurável. Por isso que vale a pena se converter de fato, sair da religião de adoração à imagem, essas papagaiadas. Quando eu lembro que eu perdi, embora eu não perdi muito tempo, mas perdi algum tempo na missa, ouvindo aquele padre falar que é uma besteira, nunca falou nada com nada, nunca pregou nada com nada, aquela homilia dele não trazia benefício nenhum. Embora muitas pessoas seguidoras da religião romana, eu aprendi muito, tem caráter. Não, tem gente que nunca teve religião e tem caráter melhor do que os que tem religião. Então quem tem caráter, não importa se é evangélico, católico, budista, o caráter humano independe do caráter espiritual. Eu posso ter um bom caráter de cidadania, pagar meus impostos e não ter o caráter espiritual na mesma proporção. Outras pessoas buscam o caráter espiritual, buscam servir a Deus, mas ainda continuam com caráter humano podre, dando mau testemunho, dando mau exemplo. Por isso que 1 Timóteo 3,7 diz, Paulo disse, olha, Timóteo, nós precisamos ser testemunhos para os que estão do lado de fora, para que a gente não caia em opróbrio, na vergonha. Enfim, então, meus amados irmãos, esse cavalo branco vem para vencer e vencendo. E como ele tem uma coroa, esse cavalo, esse cavaleiro, todos são, na força, representa a multiforma de Cristo, mas sobre eles há um anjo. Então, é como se Jesus outorgasse aos seus subordinados anjos a sua autoridade, a procuração em meu nome. Então eles vão no poder de Cristo, não no poder de si mesmo, porque anjo não tem sabedoria, anjo não tem sentimento, anjo não tem pensamento, anjos são criaturas, é como robôs que fazem aquilo que lhes são mandados. Se desligar o robô, desligar a bateria, desligar do robô aquilo que o alimenta, né? A energia que o alimenta, o robô não é mais nada. O robô numa indústria automotiva, ele funciona à base da bateria, ele é recarregável. Ele precisa que o homem, o ser humano, recarregue, senão ele não serve para nada. Então, da mesma forma, anjo, eu vou chegar lá, calma aí. Então, anjo não tem pensamento, sentimento, sabedoria. Portanto, eles são criaturas e recebem ordens de Deus. E fazem exatamente o que Deus manda, porque eles são programados para isso. É por isso que você vai ver lá em Êxodo 33, Moisés não quer seguir a caminho de Canaã sem a presença de Deus, quando Deus disse que vai mandar um anjo. Deus disse, eu vou mandar um anjo para ir com você. Mas aí talvez você nunca leu. A Bíblia é clara e diz que o anjo, olha o que diz o texto bíblico. Eu envio
um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei, tá, Moisés? Se esse povo aí. Verso 21. Mas guarda-te diante desse anjo, hein? E ouve o que ele disser. Não te rebeles contra o anjo. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Então Deus está dizendo, ó, esse anjo aí mata sem dó e sem remorso. Cuidado, porque nele está o meu nome. Por isso, aí vou ler para você entender melhor sobre esses cavaleiros e anjos. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito, para a terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência eu a darei. Enviarei um anjo, ó Deus de novo, enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Aí, no verso 3 disse Deus, sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu, Senhor, não subirei no meio de vós, porque és povo de dura serviço, coração completamente duro e rebelde, para que eu não te consuma no caminho. Se eu não vou enviar um anjo aí. Ao mesmo tempo que ele disse, mas se não ouvir esse anjo, ele vai matar todo mundo. E foi o que aconteceu. Em 1 Coríntios 10, verso 1 adiante, todos foram mortos pelo caminho. Só entrou em Canaã dos que saíram do Egito, Caleb e Josué. Você já sabe da história. E no capítulo 7, verso 5 de Josué, Josué tem que circuncidar os filhos do que morreram, para que façam parte da bênção abraânica e possam entrar em Canaã. Seus pais, seus avós, mães, morreram tudo. Morreram tudo. Quem matou? Os anjos, pela ordem de Deus. Então volta aqui nos anjos. Então, esse que recebe a coroa é Miguel, o príncipe dos anjos. Ele vem vencendo e para vencer. Miguel nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Está exemplificado no capítulo 12, de verso 1 de Daniel. Quando houver tempos difíceis na terra, como nunca houve, será a solução. Porque ele recebe ordem de Jesus. Está lá escrito Daniel, o vosso príncipe. Então príncipe fala de governo, de reinado. Então ele tem uma coroa como arcanjo príncipe de todos os arcanjos celestiais. Miguel. Ele é que Deus deu o poder para arrebentar com tudo. Gabriel, da comunicação. Quando foi falar com Maria, com Isabel, com José, com Abraão, é Gabriel. Foi falar com Daniel, Gabriel. Mas na hora que o negócio é espada, é matar e destruir, é Miguel. Então, nesse cavalo branco, porque ele está em um nome do Senhor, Deus envia o cavalo branco, representa, ele está sobre o poder de Deus, sobre o poder de Jesus Cristo. Aí vem o cavalo vermelho. No cavalo vermelho tem um anjo. E nesse cavalo, quando abre os selos, e nesse momento em que está abrindo os selos, eu vou chegar lá. Isso não acontece quando a tribulação começa, não. Já está pronto, acontecendo nos céus. Eu vou te provar. Aguenta a mão aí.
O cavalo vermelho, segundo o texto, foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra e que os homens se matem uns aos outros. E tinha uma espada. Então, o cavaleiro do cavalo branco, com a coroa, representa a glória soberana de Jesus. Esse cavaleiro no cavalo vermelho, que tira a paz da terra e faz com que os homens matem uns aos outros e tem uma espada na mão, representa a espada, a palavra de Deus. Efésios 6:12 adiante. A palavra do Senhor Jesus. No cavalo vermelho, quando abre o selo, esse cavaleiro ele vai tirar a paz da terra. Então isso aqui está acontecendo na época da tribulação. A igreja já foi arrebatada no capítulo 5. Já foi arrebatada, já ensinamos. Então aqui a manifestação, a ira de Deus começa. Essa ira está sobre todo mundo aqui, assim que a igreja é arrebatada. Mas há uma segunda manifestação da ira que é contra aqueles que tocaram nos profetas e nos santos de Deus, como Paulo, como Estevão, como Tiago, como Pedro, como João Batista. A ira de Deus começa a arrebentar de uma forma muito mais catastrófica no capítulo de número 16. Mas aqui nós lemos, e você viu, nós terminamos versos 16 e 17, que as pessoas vão pedir os montes que caiam sobre elas e as escondam dos olhos daquele que está vindo com ira. O mundo já sabe que agora Deus é poderoso, ele tem mais força que Satanás. Mas no capítulo 13, você vai ver que Satanás está operando maravilhas e poder que o mundo está crendo nele. Lembra o que eu disse agora há pouco? Cronologicamente, você não pode dizer que o capítulo 13 é primeiro do que o capítulo 6. Está escrito canonicamente o capítulo 6 primeiro do que o 13. Mas no 6 revela e o 5 a soberana glória e poder único de Deus sobre tudo e todos. Criados e incriados, universo celestial e o terreno. Por isso que você tem que acompanhar. Aí eu acabo de pregar, você pega a live aí, dá suas pausas, assiste de novo, confere se eu preguei besteira ou se foi Bíblia, confere os versículos que eu disse, para você ficar informado, né? Para você não estar no grupo de Oséias 4:6, o meu povo morre por falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque tem gente que dá amém sem saber por que está dando amém. São tão neófitos e tão leigos e tão desprezíveis, desprezam tanto a palavra de Deus, querem só ouvir por intelectualismo. Mas não estão preocupados se aquilo que estão ouvindo no intelectualismo é de fato a profética, apostólica, poderosa palavra de Deus. Ah, gostei, então ela é verdade. Ou simplesmente mentira. Então esse cavaleiro, o branco, ele vem para coroar toda a manifestação da ira de Deus. E aí vai se mostrando. Então o cavalo vermelho vai tirar a paz da terra, homens se matando uns aos outros, e é pela palavra. Ele tem uma espada na mão. A palavra de Deus garante o juízo e a ira de Deus. Aí tem o cavaleiro amarelo. Cavaleiro amarelo diz que ele vem trazer morte. O seu nome é morte, o nome do cavaleiro. E diz a Bíblia aqui que o inferno segue esse cavaleiro, o inferno. E ele tem poder para exterminar a quarta parte do mundo. Nunca, em nenhuma catástrofe até aqui,
e nunca haverá até nesse dia uma catástrofe que possa ceifar a quarta parte da terra. Sabe o que é a quarta parte da terra? Sabe quantos bilhares significa? Quanta gente significa? Quantos metros quadrados, quantos alqueires, quantos hectares de terra representa esse anjo no cavalo amarelo que extermina a quarta parte? E o seu nome é morte. O inferno segue, a Bíblia diz. E ele matará com a espada, com a fome e a peste. Então, na tribulação haverá pessoas se matando umas às outras. Haverá muita fome, mas eu vou chegar no cavalo preto. A essência hoje que eu termino, metade deste capítulo é o cavalo preto. Haverá muita peste, pragas, doenças. Então haverá dias que não haverá vacina para as pestes que haverá sobre a terra. E o coronavírus foi um sinal de Deus, da proximidade do Apocalipse. Aí a Bíblia diz que esse cavaleiro, ele traz, além de fome, peste e morte, através das feras da terra. O que são as feras da terra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia disse, olha, no verso de número 8, que ele vem sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então as feras da terra simbolizam 3 classes de espécies. Primeiro, os demônios que estão na terra, procurando em lugares áridos aonde possam habitar e não encontrando volta para sua casa, que descreve Lucas. Então os demônios que estão aqui, esses demônios vão ter liberalidade de entrar e destruir todos que não confessarem Jesus. Mas só que você vai aprender ao longo dos capítulos que a besta e o anticristo não aceitam ninguém terá o chip que tem Jesus como o seu Deus, o Senhor da sua vida. Por isso que é um tempo difícil, porque quem não for arrebatado vai viver o pior, que não tem, por mais que eu vou te descrever a insensibilidade humana, permissiva de Deus, faz com que a pessoa não sinta que na verdade é tão grave quanto parece. Então as feras do campo, da terra, os demônios que aqui estão, que é diferente dos demônios das regiões celestes, né? De Efésios 6,12, que são os principados estão lá, e as potestades aqui para arrebentar. Os principados é que dão ordem, os principados é que tentam destruir e lutar contra os anjos de Deus. Porque a nossa luta é nas guerras, nas regiões celestes. Não é assim, Efésios 6,12? Então, os principados e as potestades, as feras. Mas, quando você lê Deuteronômio 7, 22, o Senhor disse a Moisés: eu não poderei exterminar os vossos inimigos de uma só vez, porque senão vocês serão consumidos pelas feras da terra. Olha, já estava em Deuteronômio 7, 22. O que significa isso? Os animais vão se tornando mais ferozes, mais selvagens, mais agressivos, e você já percebeu em noticiários, você é inteligente, que em muitos locais os animais, porque o homem avançou demais, acabando com o verde,
acabando com o habitat deles. Para onde eles estão indo? Isso acontece muito na Flórida. Os crocodilos, cobras, serpentes estão indo para dentro das casas, porque não tem mais lugar para eles habitar. Vão empurrando eles. Para onde eles vão? Se nós estamos a cada dia vivendo uma selva maior de pedras. Os terrenos estão ocupados. Então esses animais só tem duas, ou eles morrem, ou eles invadem aonde nós construímos, que era o habitat deles. Então os animais vão invadir as cidades. Já teve até filme de apocalipse feito por Hollywood com essas cenas. Aquelas cenas, mesmo que aqueles hollywoodianos sem espiritualidade não sabiam o que estavam fazendo, apenas traçando o que é um apocalipse fictício, fizeram nada mais do que o que realmente vai acontecer. Os animais vão invadir a terra. Os animais vão se tornar revoltados contra o ser humano e vão destruir o ser humano como se fossem os dinossauros. Vão destruir tudo. Então você imagine você que recusou Jesus, ficou para a tribulação. Porque se você disser, não, eu vou morrer antes, bom, mas se você morrer antes sem Jesus, você está no mesmo sal, porque você está agora aguardando o julgamento final para ir para o lago do fogo do inferno. Então o que é pior? Você morrer antes do apocalipse, você não passar por isso, mas está lá, no Hades lá. E aí no dia do juízo final você for condenado ao lago do fogo do inferno, ou é melhor ficar? Na pior das hipóteses, você não aceitou Jesus, o arrebatamento é mês que vem, e você não subiu, você ficou, mas você ainda tem chance de aceitar o Senhor Jesus e ser salvo, ainda que seja pela morte. É melhor você morrer decapitado, ou comido por um bicho, ou por causa de uma enfermidade, mas você depois e viver a eternidade com Cristo, do que você achar, não, eu não quero viver essa desgraça. Mas sem Jesus você não tem como escapar dela. Então por isso é importante, é necessário que a igreja retome a essência do evangelho e pare de besterol. E pare de coisas absurdas e pregue o evangelho como ele é. Porque se não pregar como ele é, essa comidinha aí só de milagre, igrejas que só fala de milagres, o negócio deles é convencer que Jesus é bom pelo milagre. Eu não posso convencer você que Jesus é bom porque ele vai te prosperar, porque ele vai curar você da enfermidade, porque ele vai te dar você uma boa condição de vida. Não, eu tenho que convencer você que Jesus é bom, porque ele foi à cruz e morreu pela sua vida, pelos seus pecados, para te dar a vida eterna. Mas a igreja mudou. Por isso que o apelo das igrejas da televisão é milagre. Tem que mostrar, a Universal tem que mostrar, a Internacional da Graça tem que mostrar, a Mundial tem que mostrar, todos eles têm que mostrar os benefícios. Não tem benefício maior do que a salvação, do que a vida eterna. Então, meus amados irmãos, esse cavaleiro, ele vem com uma força poderosa. E como eu disse, isso representa a ira de Cristo. Esse cavaleiro está no poder de Jesus. E o inferno segue ele. Por que o inferno segue ele? Porque ele vai matar aqueles que não aceitam o Senhor Jesus nem na tribulação. Por que o inferno segue? Porque o inferno vai passando como uma colheiteira, um caminhão de lixo. Tudo que vai morrendo, Satanás vai levando para o inferno. Por isso que o inferno segue o cavaleiro do cavalo amarelo. Você quer ficar para esse tempo? Você quer ficar para isso? Vale a pena viver um mundo de balada? Vale a pena ser infiel financeiramente? Vale a pena não dedicar à palavra de Deus? Vale a pena ser ganancioso, avarento? Vale a pena ficar lutando por interesses materiais? Vale a pena? Até quando vale a pena? Até quanto vale a pena?
você buscar os interesses materiais sem Cristo na sua vida, porque com Cristo na sua vida, as bênçãos materiais virão automaticamente, Deus não vai te faltar nada. Nós temos hoje a grande maioria da igreja pobre, miserável, que fica pedindo oração banal, porque não conhece a Deus, e eu não estou nem aí para quem gosta e para quem não gosta. E perde tempo quem tenta querer me ensinar o que eu devo pregar. Perde tempo. Perde tempo, que eu não sei aonde essas pessoas estão com a cabeça, por mais que eu as ame. Você está louco? Eu passo horas orando, tem um chamado de Deus, o Espírito Santo fala comigo, aí vem alguém dar um palpite na minha vida. Espiritual. Eu devia pelo menos também perguntar se na minha casa tem pão, se tem comida para comer, se a minha filha está bem. Meus amados irmãos, aqui no capítulo 4, no capítulo 6 nós estamos lendo, até aqui no quarto selo, porque os 7 selos, eu repito, termina no capítulo 8, verso 1. Vem esse cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto. E o símbolo dele é a falta de abastecimento no mundo. Ele é a consumação da fome. Mas ele traz uma revelação linda, a segunda oportunidade para todos que ficarem na terra depois do arrebatamento. A Bíblia diz aqui no verso 6 que meio quilo de trigo e 1,5 quilo de cevada vai custar 1 denário. Presta atenção que agora vem a revelação linda para você. Que eu estou te contando a história, mas olha a revelação nas entrelinhas. 1 quilo de trigo e 1,5 quilo de cevada, 1 quilo de trigo e 1,5 quilo de cevada custa o mesmo preço, 1 denário. 1 denário é o salário de um dia de trabalho, está em Mateus 20, verso 2. Então, você imagine você trabalhar o dia todo, pensa que você trabalhou essa terça o dia todo, e tudo que você conquistou no dia, só dá para você comprar 1 quilo de trigo ou 1,5 quilo de cevada. Diz a Bíblia que ele traz uma balança nas suas mãos. E ele tem poder para danificar e destruir tudo. Somente não danifiqueis o azeite e o vinho. E ele tem uma balança na sua mão. Esse cavaleiro no cavalo preto, com essa balança na mão, simboliza, significa, já começa em Daniel, no capítulo de número 5, verso 27, quando Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, pega todos os utensílios da casa de Deus e faz uma festa de arromba e zomba de Deus, e aparece uma mão de um homem como o dedo escrevendo em sangue na parede. E ele se apavora, e só Daniel tem a revelação. E a revelação é: fostes pesado na balança e achado em falta. Ele vai morrer naquela mesma noite. Por mais que ele queira dar ouro e queira dar posições a Daniel, Daniel diz: tu vai morrer. Então a balança quer dizer cada um que ficar depois do arrebatamento, porque não viveu uma vida com Deus conforme a palavra, serão julgados individualmente. A balança, cada um que ficar, será pesada as tuas obras e a sua vida. Porque Tiago, no capítulo 2, 14 a 18, fé sem obras é morta. Então você vai ser pesado na balança.
tudo que Deus te proporcionou ao longo da vida. Não estou dizendo que você vai ficar. Vamos tirar você. Todas as pessoas serão pesadas. Inclusive nós, que já fomos no arrebatamento, no dia do juízo final, será lido o livro das nossas obras e a justificativa por que nós fomos salvos. Porque a balança tem que ter equilíbrio. Mas em Daniel 5,27 fosse achado em falta, quer dizer, ele tinha mais coisa negativa do que positiva. Então a balança estava, a coisa negativa estava afundando, estava pesando muito. Então nem sempre quem está aqui está melhor do que quem está aqui. Porque a balança, quando pesa, um prato sobe e o outro desce. Não era assim? E Deus usa aqui no capítulo 6 para mostrar que quando chegar a manifestação da besta e do anticristo, a alimentação no mundo todo será racionada. Aí é que hoje, por isso que eu te digo, não importa quanto dinheiro as pessoas tiverem, elas desejarão dar tudo por um prato de comida. O carro na garagem não vale mais nada, a casa não vale mais nada, o dinheiro no banco não vale mais nada, porque o dinheiro são limitados. Elas são limitadas como em Cuba, que já melhorou, mas ainda tem Cuba, o país comunista, na Coreia do Norte. Na China ainda existe. É como se você só possa comprar um par de sapato a cada ano. Você não pode ter mais do que isso, mais do que aquilo. Então, haverá um racionamento, uma inflação terrível, em que o alimento custará 15 vezes a 20 vezes, segundo os estudiosos escatológicos, do que o preço normal, do mais caro do mais caro. Não teve aí agora a crise do arroz, né? O arroz custando sei lá quanto. Então você imagine nesse Apocalipse, o dinheiro do mês da pessoa dá mal para comer e não sobra para mais nada. Mas o problema não é que só dá para comer, é que vai faltar comida. Então as pessoas vão passar fome. Por isso que lá, no cavalo vermelho, os homens se matarão umas às outras. Lembrando-se o que aconteceu em 2 Reis 7, quando Ben-Hadad invadiu Samaria. As pessoas estavam comendo gente. A mãe mata o seu filho para comer. Mata o seu filho para comer. Porque não tem o que comer. Então isso tudo era a sombra do Apocalipse. A Bíblia é toda interligada. Foram pausas e senhas no meio do caminho para Deus revelar ao homem o que ele faria no final de tudo. A senhora tem filho? A senhora tem coragem na fome matar o seu filho para comer? Pois é, fizeram isso, minha senhora e meu senhor. Agora aqui vai acontecer. Quando caiu aquele avião no Chile, todo mundo sabe a história, aquele time de futebol. Eles ficaram tanto tempo sem resgate que começaram a comer os defuntos. Você sabe da história, não sabe? Você não sabe, está no Dr. Google aí, ó. O acidente no avião do time no Chile. Está lá. Comeram uns aos outros. Porque não tinham o que comer. Então, a grande vingança de Deus ainda não começou. Nossa, pastor, o negócio está tão feio, ainda não começou. Não, começa no capítulo 16. Mas o tremendo, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você, a revelação que eu preciso trazer para você. Tremendo a forma de pagamento, tanto para 1 quilo de trigo, 1,5 quilo de cevada é 1 denário.
Mas e o azeite e o vinho? Não tem preço. Qual é o preço? Não tem preço. Deus só dá uma ordem. O Cordeiro, Jesus, só dá uma ordem. Não danifiqueis o vinho e o azeite. Tremendo. Que João está vendo o Cordeiro da ordem. Por que Cordeiro? Podia falar que leão, já que ele já é apresentado no capítulo 5 como leão da tribo de Judá. É para essas pessoas que acham que Jesus é paz e amor, é um boçal, um babaca. Jesus é amor. Pastor, você tem que ser mais manso. Pastor, você tem que ser mais paciente, mais tolerante com as pessoas. Elas estão muito desesperadas por causa das pandemias, das crises. E eu com isso. Eu gosto de Bíblia, Lamentações 3:39. Tem que falar direto toda hora esse versículo. O povo sofre por causa dos seus pecados, então para de pecar. Agora o povo peca, desgraça no pecado, e eu tenho que resolver o problema do povo na minha oração. Eu tenho que subir no monte para resolver o problema do pecado do povo. Mas se Jesus não resolveu na cruz, não será eu que vou resolver? O que eu fui chamado para fazer? Ensinar você a palavra para você parar de pecar e ser abençoado, e passa a régua. Vou ficar aqui perdendo tempo com gente que quer continuar uma vida podre e querer a bênção nas minhas custas, como se eu fosse Deus. Eu não tenho poder para nada. Se de Deus não for me dado. Então presta atenção. Ele manda botar preço no trigo e na cevada, mas no azeite e no vinho não tem preço. Agora esse denário vai fazer você lembrar a parábola dos trabalhadores da vinha, lá de Mateus 20, verso 1 a 16. Que no verso 2, um denário era o salário, não importava se você começou a trabalhar às 9 da manhã, lê o texto. Se você começou a trabalhar às 10, às 11, às meio-dia, às 3 ou às 5 da tarde, a última coleta de funcionário. O salário era o mesmo. Não importasse o tempo do trabalho, era uma senha de Deus. Na parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, com Apocalipse capítulo 6. Qual era a senha, pastor? Porque o valor do denário não varia. Por que ele não varia? Pô, é um preço só. Por que ele não varia? Porque não somos salvos pelo tempo de crente que temos na igreja. Não somos salvos pelo tempo que estamos na obra. O valor não varia pelo tempo de trabalho. Por quê? Por quê, pastor? Porque não há um quarto de salvação. Não há meia salvação. Ou você é salvo ou não é. Ou você vai para o inferno ou vai para o céu. Como eu disse em Deuteronômio 30, 11, 15, o Senhor disse: eu vos ofereço a vida e a morte. Não tem meio termo. A bênção e a maldição. Qual vocês querem? A escolha não é de Deus, é sua, é minha. As nossas ações e intenções decidirão por nós. Então, Deus estava dizendo aqui, um denário, quer dizer, trabalhe para Deus, meus amados irmãos. Trabalhe para Deus, não computando tempo de trabalho que você tem. Trabalhe para Deus não computando quantos anos você tem de crente para achar que é melhor que os outros. Ah, eu tenho 20 anos de crente, você chegou ontem, você quer mandar? Você acha que é mais crente do que eu só porque você aceitou Jesus, nasceu no lar evangélico? Tem gente que está convertendo comigo há poucos dias, há poucos meses, está mais crente do que a pessoa que está do lado dela há muito tempo, há muitos anos. Hello? Não preciso nem falar nome. Trabalhe para Deus. E nunca faça a contabilidade do tempo que você está na igreja. Ou do quanto você tem feito a obra. Mas a qualidade da obra que lhe foi dada a oportunidade para fazer. Porque a salvação é pela qualidade do cristianismo e não pelo tempo de cristianismo. Hello?
Então, meus amados irmãos, lembra do ladrão? Não foi o tempo na obra, que ele não tinha tempo na obra. Foi a qualidade da fé em Cristo. Lembra de Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa, Lucas 19, não foi pelo tempo de cristianismo, de discípulo, que ele nem era discípulo, foi a qualidade da maneira que ele se comportou diante de Cristo, sem falar em dinheiro e nada com ele deu a metade para os pobres e pagou todo mundo que ele havia enganado, defraudado. Mas a Bíblia diz que o azeite e o vinho não tem preço. O cordeiro disse, cuidado para não danificar o azeite e o vinho. O azeite significa unção. O vinho significa o sangue. Por que o cordeiro está dizendo isso para o anjo? Cuidado para não danificar. Porque o anjo disse, repito, não tem memória, não tem pensamento, sentimento. Ele vem, ele arrebenta. Deus manda matar, ele mata sem expressar sorriso ou qualquer semblante diferente. O semblante dele não muda. Porque ele é criatura. Ele não tem alma. Ele só tem o espírito da vida, mas não tem a alma. Então, Deus está dizendo, cuidado. Mas como é que pode? Se esse anjo é de Deus, está no céu, Deus precisa pedir ele cuidado. Não é porque ele é pecador, rebelde, não. É porque o anjo, repito para você, Deus controla até onde ele pode ir. Está em 2 Samuel 24, quando o anjo quer destruir, matar toda Jerusalém por causa do erro de Davi. O anjo é destruído quando ele levantou a espada para destruir. Deus bradou do céu, basta! Então o anjo, se Deus não botar controle, ele destrói tudo. Por isso que Jesus vai falar em Mateus 26, ô Pedro, você acha que se eu não pedisse o Pai 12 legiões de anjos mais, eles não estariam aqui, Pedro? O que 12 legiões de anjos teria feito, irmão? Não tinha sobrado nem pó nessa terra. Então esse anjo, Deus está dizendo, não danifiqueis. Quer dizer, não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Cuidado, anjo. Porque agora na tribulação muitos se renderão a mim. Não toque nos ungidos. Os ungidos é os que ficarão, que conhecem a palavra, porque o Espírito Santo saiu da terra, né? Capítulo 5, foi embora, o arrebatamento foi embora. Os anjos celebram quando o pecador se arrepende, que mais perto está da volta do Espírito Santo para habitar eternamente nos céus, da onde ele sempre esteve, e saiu só quando Jesus subiu. João 16, 7. Então, meus amados irmãos, muitos pregadores, já viu o filme de Apocalipse aí? Arrebatamento, cheio de pastor que vai ficar. Pastor, mulher de pastor, filho de pastor. Temos que vigiar, irmãos. Por isso que Apocalipse, isso aqui não é para você ficar, oh, uau, nossa, oh, não, isso aqui é para haver temor no coração, você ficar mais crente. Ficar mais crente. Parar de ser meio termo. Parar de ficar levando Jesus, porque você ouve, fica procurando um pastor que fala a sua língua. Aí você fica, maravilha, maravilha. O pau vai comer. Então esses ungidos é os que vão pregar a palavra. Então Deus está dizendo, cuidado para não tocar nos pregadores, nas pregadoras que estarão no Apocalipse, que estarão na tribulação, ministrando a palavra de Deus. Embora sofrerão com dano porque negaram o meu nome, vão morrer. Mas na hora que tiver cumprido o papel deles de pregar o evangelho a toda criatura que ficar na tribulação, então nos 4 cantos do mundo, terá pastores que ficou para trás, crentes, porque quem vai pregar a palavra? As Bíblias serão recolhidas. O anticristo é a besta, vai acabar com as Bíblias. Não tem Espírito Santo. Eu te pergunto, como é que Jesus, ele é injusto? Como é que ele vai julgar?
Se não tem uma oportunidade na tribulação, lógico. Então, nos 4 cantos do mundo vai estar cheio de pregador. Os pregadorzinhos, os profissionais, opa, os ladrãozinhos. Vai ficar. Mas Deus é tão misericordioso. Porque quem conhece a palavra vai saber que ficou para a tribulação, que é verdade. Tudo que ele pregou, embora quando vivo, enquanto não acontecia o arrebatamento, ele fingia que não acreditava que era verdade. Aí ele está dizendo, e não toqueis no vinho. João 15, 1 ao 5, eu sou a videira, disse Jesus. O que a videira produz? A videira produz o fruto do vinho. E quem que é o fruto do vinho? As almas. Ele disse, não toquei nos ungidos, no azeite, que vão pregar na tribulação, e não toquei no vinho. Em todos em que meu sangue for derramado, por misericórdia, e aceitar o arrependimento deles. Cuidado, anjo. Louvado seja Deus. No tempo da desgraça, a boa notícia é que mesmo na tribulação não faltará azeite e nem vinho. Eita Deus, eita Deus, não faltará. Valoriza a oportunidade que você tem de buscar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Valorize. Mas, se alguém quer ficar para a tribulação, não faltará azeite e vinho. Aquele ditado no mundo, você não vai pelo amor, vai pela dor. Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha? O cordeiro brada nos céus, não danifiqueis o que já me escolheu como Senhor e Salvador. Não danifiqueis o que já colocaram a esperança das suas vidas em mim nessa tribulação. Anjo, não danifiqueis os que estão confessando os seus pecados. Maravilha, o sangue de Jesus volta a se derramar no tempo do fim. O sangue de Jesus. Aleluias. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Viu, meu anjo? Porque serão dados ao povo, ao meu povo, para a salvação. Porque é a última chance. Vão perder as suas vidas. Lembra que eu li aqui? Quando eles começam a dizer e clamaram com grande voz: até quando, verso 10, o verdadeiro santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando o Senhor vai permitir isso tudo? Aí foi dado para eles vestes brancas compridas e disse para eles: repousais mais um pouco, repousais por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos. É uma boa notícia para você. Se o arrebatamento for enquanto você está em vida, e você ficar para trás, e você saber que você terá que morrer cruelmente, decapitado, seu filho, a sua neta, o seu marido, a tua esposa, sua mãe, teu pai, vale a pena. A única boa notícia é que vão poder levar o seu corpo, mas Mateus 10 se cumpre. Deus tem poder sobre a sua alma, mas não vale a pena.
Eu vou aprofundar o texto a partir da próxima semana. Vai sempre aprofundando. É muita desgraça. Vai chegar um tempo que o povo vai pedir a morte. Por favor, eu quero morrer. Não vai haver morte. Porque Deus vai prolongar o sofrimento. É alguém que está agonizando com falta de ar por causa do Covid. Em vez de morrer em 5 minutos, fica agonizando meia hora. Faz xixi, sabia? Faz xixi pelas calças, a mulher faz xixi na roupa íntima, faz fezes, sabia? Por causa da falta de ar. Deus vai prorrogar o sofrimento. As pessoas não terão morte. Chega um tempo que não tem morte. É muito cruel. Oportunismo de Satanás. Então a ira de Deus virá. Por isso que quando o texto revela, ouve a voz do Cordeiro, as pessoas acham que Jesus é o Cordeirinho, Cordeiro Santo. Ele virá com muita ira. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Sabe por que eu li Zacarias? Há 2 partes na terra, mas as 2 irão passar, a terceira ficará. A primeira, Zacarias 13:9, a primeira é todos os justos que aceitaram viver com Deus antes do arrebatamento. Primeira parte, ela vai passar. Não está mais na terra. Abraão, Paulo, antes do arrebatamento, a primeira parte passou. A segunda parte, o arrebatamento. A primeira parte está Abraão, todos os profetas, todos os santos do Primeiro Testamento. A segunda parte também vai passar, porque o arrebatamento. Mas a terceira parte vai ficar. Qual é a terceira parte? Essa da tribulação, que nós lemos. Deus provará, passará pelo fogo. Passará pelo fogo. Vai sofrer muito. Até que reconheça e vão dizer, tu és o meu Deus. Aí Deus diz, tu és o meu povo, tu és a minha vinha, tu és o meu azeite. Anjo, não danifiqueis esta alma. Mas serão mortos. Eu não li o texto. Você quer ficar? Tremendo que os sinais do fim dos tempos, eu termino aqui, estão anunciados deste mundo que a gente está vivendo. Revelado pelo Espírito Santo. Os 7 selos já estão sendo abertos. É, pastor, é. Porque Deus de organizado, está tudo acontecendo no céu. A organização, a fileira dos anjos, qual vai atacar primeiro, já está tudo sendo organizado. Todos os anjos estão a postos no céu. Tudo sendo preparado para a hora exata. E eu termino te dizendo, embora haverá fome, morte, sofrimento, tudo inflacionado, mas Deus não fala de crise de casa, nem de carro. Por quê? Nem de roupa. Aquilo que eu te disse. Quando haverá por 1 quilo de trigo, 1,5 quilo de cevada, por 1 denário, é porque Deus vai cessar a chuva. O livro de Ageu, Joel e Malaquias fala disso. Não vai haver chuva, a terra não vai produzir bastante para o povo. Aí, Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele tem. Cuidado com tanto amor que tu tem aos seus bens materiais. Você preocupa primeiro com eles, por isso que você sempre só dá para Deus o que você acha que pode. Cuidado. Cuidado. Provérbios 13:7. Muitos se dizendo ricos, na verdade são muito pobres. E outros se dizendo pobres, na verdade são muito ricos. Tiago 1:10. O rico se vangloria na sua alta insignificância. E o pobre se vangloria na sua alta importância. Meu Deus. O homem dará aqui, desejará dar aqui o valor, tudo que tiver, para comprar comida, e o seu dinheiro não valerá mais. Comece a apaixonar-se com Deus de fato. Porque o azeite e o vinho terá com abundância, mas debaixo de muito sofrimento.
em o nome do Senhor Jesus. E aí, o vinho e o azeite não tem preço. Por quê, pastor? Porque nunca a unção de Deus esteve à venda. É graça divina. E segundo, o homem jamais poderá pagar pela graça, pela salvação. Tudo é pela bondade do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos ao fim de mais um culto. Que a bondade do Senhor tenha alcançado todas essas pessoas, também a minha própria vida. Nos ajude a sermos cristãos, genuínos, para não cairmos em tentação, para não desviarmos dos caminhos retos do Senhor. E se não ficarmos para a tribulação, é porque já morremos e estaremos já condenados para o inferno. Ressuscitaremos para a morte, como diz a tua palavra, e outros para a vida eterna. Não tem como escapar da sua ira vindoura, se nós não aceitarmos o Senhor de fato e vivermos uma vida no teu altar. Deixar o religiosismo e viver o cristianismo. Parar de usar a igreja, parar de usar a Bíblia, parar de usar Jesus para arrumar dinheiro, para arrumar trabalho, para pagar a conta, para ser curado de enfermidade, como se isso fosse o seu papel, meu Deus. Porque o que tem de nos acontecer, irá nos acontecer. Mas o Senhor em tudo nos abençoará. Em tudo nos dará as tuas mãos, nunca nos deixará só. Eu estendo as minhas mãos e abençoo a cada vida, abençoo a cada pessoa. A todos vocês, que a bondade de Deus vos alcance, que o amor de Deus vos tenha tocado o vosso coração, que vocês tenham absorvido a mensagem na mais perfeita e legítima e fiel revelação para a minha vida e para a sua. Sejamos irmãos, irmãos não da conveniência, mas irmãos da dispensação do Espírito Santo. Que o amor de Deus seja com você e o seu poder. Que a graça, a misericórdia, a compaixão de Cristo seja na sua vida. Que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e por todo sempre. Eu te abençoo. Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. E ajude se você pode. Fique com Deus. Na paz.